A independência do Brasil em 1822 foi um marco histórico. Separando o Reino do Brasil da Coroa de Portugal, o príncipe Pedro transformaria um gigantesco reino tropical em um império moderno. Mas o que poucos conhecem é a existência de duas conspirações portuguesas do século XVI e XVII que poderiam ter convertido muito antes o Brasil em um reino independente. E mais, saber como a segunda delas tomou proporções grandes o suficiente para impactar diretamente na vinda da família real e na independência do Brasil em 1822. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o Brasil quase ficou independente em 1580 e em 1640, por iniciativa dos próprios portugueses na Europa. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A primeira quase independência do Brasil se deu em 1580. Nesse ano, Portugal encontrava-se imerso em uma terrível crise sucessória. Após o desaparecimento de Dom Sebastião nos desertos de Alcácer Quibir, seu tio, o cardeal Dom Henrique, já velho, assume a coroa portuguesa. Mas Dom Henrique, ao assumir como cardeal a coroa, tinha um grande problema. Sendo cardeal, ele precisava da dispensa do Papa para casar. E, sendo velho, talvez não conseguisse fazer com que uma futura jovem esposa engravidasse. Assim, com a morte de Dom Henrique, o trono de Portugal fica vago. E 3 eram os pretendentes ao trono: Dona Catarina, que descendia de Dom Manuel pela via paterna, e 2 descendentes pela via materna, o prior do Crato, Dom Antônio, e Filipe II, que era um rei estrangeiro. Dona Catarina, por mais que fosse a de maior legitimidade, era a que menos tinha popularidade, e seu marido, o Duque de Bragança, também era extremamente passivo. Já Dom Antônio, o prior do Crato, era bastante popular e cada vez mais angariava para si o apoio do povo e o clamor popular. Dom Antônio era filho bastardo do irmão de Dom João III, e justamente por ser bastardo, o cardeal Dom Henrique, moralista como era, se recusou a o nomear como sucessor. Mas, em 19 de julho de 1580, Antônio foi aclamado como rei de Portugal em Santarém pelos seus apoiantes, seguido de aclamação popular em Lisboa e outras cidades. E essa foi a desculpa que Filipe II precisava para empurrar o seu exército para Portugal. Em Portugal, havia pessoas que acreditavam que, unindo as coroas de Portugal e Espanha, o Reino de Portugal, que enfrentava dificuldades financeiras, se reergueria. E assim, Dom Antônio passa a ter de enfrentar o poderoso rei espanhol, rei da única superpotência mundial de sua época. Nesse momento, tem lugar a Batalha de Alcântara, onde os partidários de Dom Antônio e de Filipe II se enfrentam. No entanto, poucos momentos antes da batalha, o Brasil entra nos planos do prior. De acordo com o historiador português Joaquim Veríssimo Serrão, em sua obra Do Brasil Filipino ao Brasil de 1640, os nobres portugueses propuseram a Dom Antônio embarcar nos navios que já estavam preparados para a sua fuga para o Brasil. Lá, ele poderia conservar o título de rei de Portugal e até mesmo barganhar com outras potências, por meio de embaixadores, o reconhecimento para lutar contra Filipe em Portugal. O Brasil, nessa época, já contava com algumas cidades, com as de maior destaque sendo Salvador, Olinda, São Vicente e o Rio de Janeiro, bem espalhadas ao longo do território. Desse modo, o Brasil se tornaria independente do território português europeu. Ao passo que o território europeu seria submisso à coroa espanhola, o Brasil, regido pelo rei português, seria convertido em uma base de um rei português para reconquistar os seus domínios europeus. Mas esse era um pensamento muito moderno para a mentalidade de Dom Antônio. Ao invés de aceitar o plano de fugir para o Brasil, ele acreditava que era mesmo possível vencer os espanhóis, mesmo com o menor número. Dom Antônio acreditava em uma nova batalha de Aljubarrota, em que poucos portugueses venceriam muitos espanhóis. Isso mostra que o nacionalismo português combativo não era algo único de Dom Sebastião, mas de toda aquela geração, que incluía o prior. E assim,
o plano de um reino de resistência nas Américas é abandonado e, com a derrota na Batalha de Alcântara, Filipe II de Castela pode assumir o trono português, dando origem à União Ibérica. Mas o momento de maior concretização dos planos de fuga para o Brasil se deu com a Restauração em 1640. Se lutar contra os espanhóis foi um desafio para o prior do Crato, se sublevar contra eles, justamente no auge do seu poderio militar, era um desafio ainda maior. O Duque de Bragança, Dom João, temia que ele e sua família acabassem perdendo a cabeça caso ele se proclamasse rei de Portugal e aderisse assim às conspirações da nobreza. Mas a sua esposa, Dona Luísa de Gusmão, era muito mais corajosa. Ela teria dito a célebre frase de que preferia ser rainha por um dia do que duquesa a vida toda. E assim, Dom João, após uma série de coincidências absurdas, consegue a independência de Portugal. E o rei, uma vez reinando em Portugal, passa a cuidar de um plano de escape. Assim, João cria um título nobiliárquico de Príncipe do Brasil, que seria ostentado pelo herdeiro do trono de Portugal. Isso porque, em sua mente, se Portugal fosse invadida por tropas espanholas, o seu herdeiro Teodósio poderia fugir para o Brasil e continuar a monarquia portuguesa a partir do Brasil. E a situação do Brasil 60 anos depois da ideia dada a Dom Antônio era bem diferente. Salvador, por exemplo, naquela altura era a segunda maior cidade do Império Português, atrás apenas de Lisboa, e era a cidade mais rica do hemisfério sul do planeta. O padre Antônio Vieira, em Salvador, inclusive, teria incentivado essa ideia no monarca, motivado em especial pelos seus ideais messiânicos de que Portugal seria o quinto império, o meio pela qual Cristo se instalaria sobre a terra. Esses ideais milenaristas e messiânicos do padre eram também uma justificativa plausível para uma separação de Portugal da Espanha. Afinal, o Império Espanhol lutava contra os protestantes alemães, os calvinistas holandeses, os hereges ingleses, os islâmicos otomanos e, por fim, contra os pagãos no restante do mundo. Não havia uma justificativa política que fizesse com que o Império Católico não apoiasse os espanhóis, que inclusive eram denominados como uma monarquia católica, e que defendiam o catolicismo de uma forma política em toda a Europa, inclusive na Guerra dos 30 Anos. Assim, o padre Antônio Vieira, criando a ideia do Quinto Império, dá essa justificativa, e mais, daria o suporte necessário para a instalação do futuro rei Teodósio em terras brasílicas. Mas isso não se faz necessário. Portugal, tanto no reinado de Dom João IV como no de Afonso VI, consegue suprimir as tentativas espanholas de o conquistar pelas armas. No entanto, mesmo assim, todos os herdeiros da coroa portuguesa sempre são, antes de virar rei de Portugal, príncipes do Brasil. Com o Brasil se tornando um principado, o Estado do Brasil passa a ser sempre um plano português de salvaguarda contra quaisquer ameaças espanholas. Em guerras contra a Espanha, como foi o caso da Guerra Fantástica, o Brasil era sempre cogitado para ser um plano de fuga, como foi feito, por exemplo, com o rei Dom José I. Afinal, o Brasil possuía atividade econômica, possuía muitas cidades, população e até mesmo muitas armas e navios portugueses eram feitos em estaleiros brasileiros. O estaleiro Ribeira das Naus, que ficava na Bahia e tinha o mesmo nome do famoso estaleiro de Lisboa, foi onde foram construídas várias importantes embarcações para Portugal, como a nau Nossa Senhora do Pilar, que inclusive atuou na Batalha de Matapão contra os otomanos. Além disso, o Brasil possuía fábricas, como a Fábrica de Armas da Fortaleza da Conceição, feita em 1765, e que fazia desde armas leves, como mosquetes, até armas pesadas, como canhões. Porém, por mais que o Brasil fosse um principado, os príncipes do Brasil não exerciam os atos de governo. O Brasil era governado por vice-reis, governadores gerais e nunca pelo príncipe, que tinha um título apenas formal. E isso só muda com a vinda da família real para o Brasil. Pela primeira vez na história, um príncipe do Brasil chega ao Brasil.
e o príncipe do Brasil, Dom João VI, se encanta profundamente com o país. João ostentou na corte o título de príncipe do Brasil por vários anos e agora finalmente conhecia a terra de seu principado. E, com ele sendo príncipe regente e muito em breve rei, ele trataria também de elevar aquele território como um reino. Tanto ele como o Brasil seriam elevados juntos, e assim é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Império Ultramarino Global com sede no Brasil. João era chamado Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e dos Algarves, de aquém e além-mar em África, senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Desse modo, quando ocorre a Revolução Liberal do Porto e seu filho Pedro proclama a independência do Brasil, essa independência não se faz tirando o Brasil de um status de mero domínio português, e sim de um reino, de capital de um império ultramarino de proporções mundiais. E aqui vemos a diferença da visão da historiografia brasileira moderna da visão da época. Ao passo que hoje se enxerga a independência como sendo um mero rompimento de Brasil com o domínio português colonial, esse rompimento, na verdade, era do Reino do Brasil com o restante do Império Global dominado por ele, regressando unicamente ao Reino de Portugal esse domínio. E se observarmos o olhar dos planos portugueses de independência nos séculos XVI e XVII, capitaneados pelos partidários do prior do Crato e por Dom João IV, o Brasil seria mais que um mero domínio português. O Brasil seria, na verdade, a esperança portuguesa de que, diante de uma avassaladora dominação espanhola, Portugal pudesse continuar sendo Portugal do outro lado do Atlântico. E você, conhecia esses planos? Imaginava que o Brasil poderia ter se tornado tão cedo sede de um reino independente de Portugal? Então deixa já o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam história. E aproveita e já confere os outros vídeos aqui do canal para se aprofundar ainda mais na história ibérica.